Olá, pessoal. Falar para vocês de um conceito muito importante, desde que eu era bem pequenininho e que isso sempre marcou bem a minha vida, que é o conceito de atitude. Nossa sociedade atual, dos últimos 8 anos para cá, tem perdido muito poder de atitude. A gente não toma atitudes corretas. Os seres humanos vão para um caminho totalmente sem empatia ao próximo, sem ter empatia com a própria família, e isso causa uma falta de atitude completa. Eu já falei um vídeo para vocês aqui sobre a inflação, que eu discordo sobre a existência de inflação tão alta assim, que eu acredito, segundo os meus princípios e minhas vivências e os estudos que eu já fiz, que a inflação nada mais é do que uma especulação de grandes empresas. E aí todo mundo começa a fazer essa mesma especulação e tudo sobe porque o povo não fala nada. Tudo sobe porque o povo não tem atitude. As pessoas de hoje em dia não têm atitude para absolutamente nada. A gente não vê pessoas tendo atitude para arranjar um bom emprego. A gente vê lá, a pessoa faz um currículo lá meio, mais ou menos e tenta. Peraí, quantos sites nós temos no Google que ensina a fazer currículo? Quantos vídeos no YouTube a gente tem que ensina a fazer currículos monstruosos? Inúmeros. A pessoa não senta para pesquisar. A pessoa não tem atitude de aprender. A pessoa quer o jeito fácil. O povo passou a querer o jeito fácil. Ter atitude na minha vida marcou muito. Se eu não tivesse atitude, eu não aceitaria ser alfabetizado tão tarde quanto eu fui. Eu tive a atitude de querer sempre aprender. Eu comecei há muito mais tempo ler do que escrever. Eu lia histórias em quadrinhos que minha mãe me dava, lia gibis, mangás. Eu lia muito bem. Escrever eu era muito ruim. Nunca nenhuma professora na minha vida teve uma grande atitude quanto uma professora que eu fiz um curso com ela, e essa professora teve a atitude de me ensinar. A atitude de ensinar o jeito dela para mim, de como escrever, da maneira correta de se escrever, de perder o medo de errar. Porque muitas vezes nós, seres humanos, temos falta de atitude porque a gente tem medo de errar. O que tem de ser humano hoje que não tem atitude para chegar numa mulher, para chegar num grande encontro? As pessoas não têm atitude, não tomam iniciativa. A gente vê isso hoje nos realities. O homem esperando lá, fingindo que não sabia, esperando uma mulher poderosa como aquela do reality, resolver ela tomar atitude para ficar com o rapaz. As pessoas não têm mais atitude, as pessoas não têm iniciativa, as pessoas não têm criatividade. Falta criatividade, a gente não tem criatividade na nossa sociedade atual. É um bando de pessoas que fica na mesmíssima coisa, querendo sempre o que é mais fácil, querendo sempre o que é mais simples, querendo sempre o que é mais ridículo, como se ela pudesse enriquecer sentada no sofá. Quer mudar a vida, como diria o Júlio Cocielo. Quer mudar a vida? Levanta do sofá, se mexe, corre atrás, faz. Ele é um exemplo disso, ele mudou a vida dele. Olha a vida que ele tem hoje. Ele tem uma vida pessoal resolvida, ele tem uma vida profissional resolvida,
porque ele teve a iniciativa, a atitude de querer mudar, de querer crescer na vida, de querer ter sucesso, de querer ser uma pessoa que inspira milhões. A gente tem pessoas assim no nosso cotidiano. A gente tem exemplos assim. A gente tem muitos exemplos de pessoas totalmente o contrário, que zero atitude, que não faz nada e deixa o circo pegar fogo. Nós temos inúmeras pessoas assim. Nós temos políticos assim, nós temos políticos de todas as esferas que não tomam atitude, deixam a cidade largada, o estado largado, o país largado. Essas pessoas não têm atitude. Precisaria ter uma forma melhor de atitude. As pessoas precisariam voltar a ter atitude, voltar a tomar a iniciativa. O que aconteceu com a nossa sociedade lá atrás, há 30 anos atrás, quando os jovens se levantaram, várias classes se levantaram com as diretas já, vamos protestar, vamos levantar a bandeira, e de repente protestar ficou... De repente o radicalismo tomou conta de protestar. Hoje em dia não há mais um protesto saudável. Hoje em dia não temos uma atitude saudável politicamente vinda das pessoas. As pessoas não querem nem saber de votar. As pessoas não querem saber de tomar uma atitude. Tinha que ter um entendimento que, querendo ou não, no nosso cotidiano, a gente sabe disso. Votar é mais do que um ato de cidadania. É um ato de respeito, porque as pessoas votam para eleger. Se muita gente não vota, o que acontece? Esse pouco que vota consegue eleger quem quer. Então, o ser humano parou de tomar atitudes, parou de querer crescer, parou de querer ter um projeto de carreira, parou de querer ter um projeto de vida, parou de querer ter um projeto familiar, fica lá esperando. Quantas pessoas eu tenho no meu convívio social que ficam esperando as coisas acontecerem? As pessoas não criam expectativas, as pessoas não sonham, as pessoas não crescem, as pessoas não trazem nada de bom para as próprias vidas. Elas ficam só naquela mesmice. Não sai daquela mesmice, não sai daquela simplicidade, não sai daquele jeito complexo de ser. E aí o que vira? Vira uma sociedade completamente desigual. Que nós temos uma cidade que se diz uma cidade rica e poderosa, cheia de pessoas passando necessidade, cheia de pessoas passando fome, porque a burocracia impede que essas pessoas mais humildes tomem atitude. Muitas vezes a burocracia é o entrave para o pobre que tem medo de tomar uma atitude porque vai dar muito trabalho. Ele vai estressar demais. Não vai conseguir. A burocracia é um dos grandes entraves pela falta de atitude. E nosso país é um dos mais burocratas do mundo. Só tem burocracia, burocracia, burocracia para tudo. E quanto mais burocracia, mais o povo humilde, mais as pessoas que realmente necessitam ficam à mercê, às vezes, de golpistas, ficam à mercê, às vezes, de pessoas que não têm a mínima intenção de ajudar. Ficam à mercê de pessoas que não conseguem ter atitude com a própria vida e têm atitude com a vida dos outros, tentando comandar a vida dos outros, tentando decifrar, tentando
passar uma linha para que a vida dos outros seja tanto mais importante do que a própria vida. E é isso que acontece na nossa sociedade atual. Precisamos de mais atitude, pessoas que tomem atitude, pessoas que respeitem e levem a sério o senso de atitude, para que possamos crescer e prosperar, certo?